Boa noite mais uma vez. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos pensar em todo o capítulo. Nós estamos refletindo uma série de pregações expositivas e sequenciais dessa carta de 2 Tessalonicenses. Então nós já expusemos o capítulo 1, capítulo 2, e hoje nós vamos terminar então o capítulo 3, aprendendo coisas preciosas a respeito da volta de Cristo. Daí o nome central, Somos Campeões. Paulo havia escrito uma primeira carta, e nessa primeira carta ele fala também acerca da volta de Cristo, ensina algumas doutrinas, e parece que algumas das coisas que ele havia ensinado na primeira carta não ficaram totalmente claras. Então Paulo escreve uma segunda carta, a fim de esclarecer aquilo que de alguma forma gerou dúvida no coração daquele pessoal que estava em Tessalônica, na cidade de Tessalônica. Então vamos ver então o texto, eu vou ler, eu farei a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário. Trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nós tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e em todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. E dessa forma que escrevo. É dessa forma que escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, e pedimos ao Senhor que nesse momento o Senhor nos conduza por meio da tua palavra, e que essa palavra, Deus, fale aos nossos corações, transforme aquilo que precisa ser transformado, ó Deus, traga entendimento aquilo que ainda não há entendimento, ó Pai, e que sejamos realmente, ó Deus, alvos da graça do Senhor nessa hora, Deus. Fala ao nosso ser, ao mais profundo do nosso ser, ó Pai. Me usa como teu instrumento pela tua misericórdia e graça. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, Paulo escreve essa segunda carta, porque ele havia escrito uma primeira carta e talvez algumas coisas ficaram não tão explicadas, ou ainda havia dúvidas sobre aqueles assuntos no coração do pessoal de Tessalônica. Paulo ficou por 3 semanas nessa igreja. Ele foi para Tessalônica pregar o Evangelho, e ali ele por 3 semanas pregou o Evangelho intensamente dia e noite,
mas alguns foram perseguir Paulo a fim de tentar matá-lo e ele teve que fugir. E ele fugiu para Atenas, foi para longe, depois ele encontra Timóteo, e Timóteo conta o que tinha acontecido então, o que tinha acontecido com essa igreja de Tessalônica. Apesar do pouco tempo de Paulo, essa igreja cresce, essa igreja floresce, essa igreja se desenvolve e ela passa a propagar o evangelho do Senhor. Mas parece que a doutrina da segunda vinda de Cristo não havia ficado muito clara na mente da igreja de Tessalônica. A segunda vinda de Cristo é uma realidade para todo cristão. Se nós não cremos na segunda vinda de Cristo, não há cristianismo nem evangelho para crer. Por quê? Porque o que nos dá a esperança de que todas as coisas serão restauradas, e de que todos os ímpios serão julgados, e de que a justiça de Deus irá se estabelecer, é justamente o fato de que cremos que um dia Jesus virá e fará isso. Sem a segunda vinda de Cristo não há cristianismo. E é por isso que Paulo dedica uma carta para explicar sobre isso. Paulo então vem explicando sobre essa segunda vinda de Cristo, ele vem explicando para o pessoal de Tessalônica que a verdadeira vitória repousava no fato de que Cristo viria. Paulo também orienta de que Cristo não está retardando a sua vinda, mas há um tempo, há um momento certo em que isso vai acontecer. Inclusive no capítulo 2 ele dá algumas dicas de quando isso vai acontecer. Ele diz, olha, antes de fato de Cristo vir, haverá apostasia no meio da igreja do Senhor, ou seja, pessoas abandonarão a fé, pessoas negarão a fé que um dia proclamaram. Além disso, haverá alguém que irá surgir, ele chama de o homem da iniquidade, que é o representante do sistema maligno, do sistema do anticristo, que já atua entre nós. Mas haverá um indivíduo, uma instituição, há uma discussão teológica sobre isso. Eu pessoalmente creio que será uma pessoa de fato, que irá se representar como o sistema do anticristo. E que esse sistema do anticristo irá se estabelecer sobre a terra e enganará muitos, e muitos, e muitos, e muitos. Então, quando tudo parecer perdido, é aí que Cristo irá vir. É nessa hora que Cristo vai vir. Na nossa percepção vai parecer que é aos 46 do segundo tempo. Aliás, usando o exemplo dos jogos que tiveram hoje, será aos 17 do segundo tempo da prorrogação. Então naquele momento é que Jesus vai vir, é nessa hora. Só que tinha uma coisa que ainda estava acontecendo com o pessoal de Tessalônica. Tinha uma galera lá que estava pensando o seguinte, eles acreditavam na segunda vinda de Cristo, acreditavam que essa segunda vinda era iminente, ou seja, ela iria acontecer a qualquer momento. E por conta disso, sabe o que eles estavam fazendo? Nada. Não estava fazendo nada. E Paulo está tão preocupado com essa galera, que ele escreve esse terceiro capítulo, ou seja, ele finaliza essa carta, advertindo a esses irmãos. Então algumas coisas aqui que Paulo nos orienta a fazer. Primeiro, orem. Olha o que ele diz no verso 1, finalmente irmãos, orem por nós. Mas olha só, observe como o pedido de oração de Paulo é um tanto quanto diferente dos pedidos que nós fazemos. Orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. Paulo não estava tão preocupado assim com a sua condição física, mas ele estava preocupado com o fato de que se ele fosse impedido, a palavra do Senhor talvez não fosse propagada. A grande preocupação de Paulo era com a missão do Evangelho. Essa era a grande preocupação de Paulo. A oração dele tem esse objetivo. Ele diz para os irmãos, e aqui há um ato de humildade da parte de Paulo. Porque pensa bem, vamos ser sinceros aqui, eu e você. Quando você pede oração para alguém, você acha que essa pessoa é mais poderosa ou é menos poderosa? Fala a verdade. Normalmente, você não olha aquele irmãozinho que você pensa assim, esse aí é um crente, mas é quase cretino. Você olha para esse irmãozinho e você fala assim, esse aí eu não... Rapaz, isso aí se orar, não chega lá nunca, eu não vou falar isso aí, deixa para lá. Agora tem aquele outro ali, eita,
Aquele ali parece, ó, vamos pedir oração para ele. Não é assim que a gente faz? Agora pensa comigo. Você acha que Paulo era mais íntimo, mais poderoso, ou menos íntimo e menos poderoso que aquela igreja de Tessalônica? Mais íntimo. O cara simplesmente foi usado para escrever a palavra de Deus. O cara olhava e a coisa já acontecia. Mas Paulo entende que a oração não é algo que repousa sobre o indivíduo, não é algo que eu tenho o poder, mas é um privilégio que a igreja do Senhor tem. E é por isso que ele diz à igreja: olha, orem por mim. Ele sabe que aquela oração daquela igreja será tão eficaz quanto a dele. Porque o que faz qualquer oração ser eficaz é a obra redentiva de Cristo Jesus. O que faz com que qualquer oração proferida por qualquer indivíduo da terra chegue aos ouvidos de Deus é a obra redentiva de Cristo Jesus. Paulo sabia disso, então ele está convocando a igreja: orem por nós. Mas essa oração não era literalmente só por eles. A oração era para que o evangelho do Senhor se propagasse por meio deles, e que fosse rápido, porque na igreja de Tessalônica foram só 3 semanas de pregação e uma igreja nasceu. Então ele diz: olha, orem, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida. Ele está preocupado com a honra da palavra de Deus. Meu irmão, pense nisso, na sua vida. Pense nisso. Qual é a honra que você está preocupado em defender? Qual é a honra que você está preocupado em dar? Deixa eu dar um exemplo bem bobo, bem bobo. Certa feita, eu conversando com um pastor, na igreja dele tinha um pessoal que dançava no meio do louvor. Você já viu? Tem algumas igrejas que tem isso, né? O pessoal dançava, tal. Isso estava tendo um problema lá na igreja dele. E aí ele estava discutindo sobre isso e tal. Eu falei: cara, eu particularmente eu não acho bacana, não. Eu para mim não vejo objetivo nenhum nesse trem. Aí ele: eu também não gosto, mas está lá tem tempo, né? Eu não sei como é que eu tiro aquilo. E tem o filho do Beltrano, a filha do Ciclano, e esse negócio vai dar confusão e tal. Eu falei: rapaz, é simples você resolver isso. Ele: é mesmo? Eu falei: simples. O pessoal está dançando lá por causa de quê? Eu pergunto para eles, eles falam que é para a glória de Deus, é para a honra do Senhor Jesus, etc, etc. Então vai ser mais fácil ainda de resolver. Chama essa galera, essa turma, e fala assim: olha, no próximo mês, vocês vão continuar dançando na hora do louvor, mas não vai ser lá na frente. Tem uma salinha no fundo, vocês dançam lá no fundo, beleza? Vai, puxa o pano para cá, joga para lá, faz aquele negócio todo. E vocês vão dançando lá no fundo. Vai ser um mês assim. Depois de um mês, vocês voltam para o culto normal. Aí ele: mas vai voltar para o culto normal? Ele me perguntou. Falei: vai, porque depois de um mês não vai ter ninguém. Foi dito e feito. Na verdade, nem chegou a acontecer. Quando ele fez a proposta, o que você acha que o grupo falou? Não, pastor, mas se não for para ficar lá na frente, então não faz sentido nenhum. Minha irmã, mas não é para Deus. Deus está vendo aqui na salinha, Ele está vendo legal. Ele está, Deus está vendo legal lá na salinha. As nossas atitudes estão preocupadas, estão como alvo de preocupação da honra de quem? Da honra de quem? Percebe que Paulo aqui está dizendo: orem por nós. Mas o que ele está preocupado aqui é que a honra da palavra de Deus receba tudo aquilo que é preciso receber. Segundo pedido de oração: orem também para que nós sejamos libertos dos homens perversos e maus. Olha, tem gente perseguindo a gente, então orem para que nós sejamos libertos desses homens. Mas percebe mais uma vez, por que ele quer que os homens maus deixem de perseguir ele? Porque ele tem uma missão mais importante do que ele mesmo. É a missão de propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Então ele tem como alvo essa missão, então ele quer anunciar isso. E ele sabe que se alguém impedir ele de fazer isso, o que é impedido de acontecer também? A propagação do Evangelho. Então orem por nós por isso. Pois a fé não é para todos. E esse aqui é um conceito muito legal. Por que a fé não é para todos? Porque tem gente que vai para o inferno. Simples assim. Esse é um negócio que eu e você precisaríamos aprender de maneira mais clara. A gente prega o Evangelho para todo mundo, mas a minha expectativa é que todo mundo receba esse Evangelho? Não, por quê? Porque ele não é para todos. No capítulo 2, no fim do capítulo 2, ele fala para quem que é. Ele chama esse povo de eleito, de escolhido. Então já tem uma galera que faz parte desse grupo aí. Eu não sei quem que é, só Deus que sabe. A lista da festa, da entrada no céu, já está prontinha. Eu não sei de quem que o nome está lá, mas eu simplesmente tenho o dever de anunciar para todo mundo, sabendo que não é todo mundo que vai ouvir. Continuando. Mas o Senhor é fiel e Ele os fortalecerá e o guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduz o coração de vocês e o amor de Deus, a perseverança de Cristo. Ele está fazendo já uma oração, percebe isso aqui? Ele pediu uma oração para a igreja e agora ele está fazendo uma oração para a igreja. Ele está dizendo, olha, que Deus conforte vocês, que Deus fortaleça vocês, que Deus traga coragem, que Deus traga ânimo. Ele está trazendo uma palavra aqui de ânimo mesmo, de encorajamento para a igreja. E ele está fazendo isso, tudo isso com base no versículo 4 aqui, confiamos no Senhor. Meu irmão, não dá para viver a missão do Evangelho, não dá para aguardar a volta de Cristo, não dá para ser um bom marido, não dá para ser um empresário do jeito que Deus quer que sejamos, não dá para ser um empregado do jeito que Deus quer que sejamos, se eu não confiar no Senhor. Se eu não tiver a missão do Evangelho encravada no meu coração. Não dá, é impossível, não tem como, não tem condições. E Paulo sabe disso, e por isso que ele faz essa oração, lembrando a esse pessoal, o Senhor é fiel. Ele está junto com você nessa batalha. Ele está junto com você nessa batalha. Continuando, que é o nosso ponto central aqui da coisa. Verso 6, olha só que legal. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente. Esse ociosamente também pode ser traduzido por desregradamente. É alguém que depois, lá para frente, Paulo vai explicar que é aquele cara que é à toa, ele não faz nada, mas ele tem tempo para enfiar o dedo, o betelho na vida dos outros. Paulo está dizendo assim, foge desse tipo de gente. Foge desse tipo de gente. Olha só que coisa mais louca. Os caras estavam assim, porque eles estavam esperando a volta de Cristo. Esse é o tema central da carta aqui. Então eles estão ali esperando a volta de Cristo. Então o que eles resolveram? Jesus está voltando, é a qualquer momento, é a qualquer hora. Então o que eu vou fazer com o meu emprego? Pedir demissão. E meus filhos, vou cuidar deles? Não. Deus está voltando mesmo, deixa para lá. Natureza que cuida. Vou limpar a casa? Não. Você já viu? Eu já fiz isso várias vezes. Vou arrumar a cama? Para quê? À noite eu vou deitar aqui mesmo, deixa esse trem para lá. Vou mexer com isso não. Não é assim que a gente faz? Então eles estavam com a seguinte percepção, Jesus está voltando, cara, Jesus está aí, Ele está vindo. Então o que eu vou fazer? Nada, vou esperar. Pronto, era isso. Era isso. E Paulo diz assim, se afastem de todo irmão que vive ociosamente. Afaste-se desse tipo de pessoa. Tem um exemplo muito legal. Quando eu mudei de Belo Horizonte para Goiânia, a gente foi morar num predinho ali na Vila Brasília. Lá tem vários predinhos ali em frente ao Correios, que eles são andares assim de escada, aqueles predinhos pequenininhos.
Minha avó morava lá e a gente foi morar no mesmo condomínio lá. E lá tinha a Dona Maria. A Dona Maria, ela morava no segundo andar, numa janela de frente para a entrada do prédio. Paz, a Dona Maria sabia de tudo. A Dona Maria, ela era uma pessoa gente boa, uma pessoa bacana, super sensível, já uma senhora, amiga da minha avó de tipo assim, 40 anos de amizade. Mas ela sabia de tudo. Era um negócio impressionante. Quando eu era mais novo, a gente ia para o apartamento da minha avó e eu e os meus primos queriam fazer alguma coisa, a gente lembrava que a Dona Maria estava lá. E a gente ficava vigiando se a Dona Maria estava na janela, se ela não estava. E ela ainda morava debaixo da minha avó, então não podia fazer muita bagunça, que depois ela ia lá e dedava a gente. Mas a Dona Maria sabia de tudo, porque ela tinha tempo para isso. Não era porque ela, não é exatamente esse caso aqui, mas é só um exemplo. Quando a gente não tem atividade, quando a gente não tem muito o que fazer, a gente começa a observar. A gente começa a prestar atenção e tal. E aí, pode dar zebra estranho. Normalmente dá zebra estranho. Inventaram o Facebook só por causa disso, mas deixa para lá. Então, vamos lá. Se afastem desse tipo de pessoa que não vive conforme a tradição que vocês receberam de nós. Qual que é essa tradição? No capítulo 2 ele já tinha falado. É a tradição do Evangelho. É a mensagem do Evangelho. E o que a mensagem do Evangelho me impulsiona a fazer? A ir, a trabalhar, a realizar. Lembra da oração que Paulo fez aqui agora? Do pedido de oração? Orem por nós, para que a mensagem do Evangelho se propague rapidamente. Orem por nós, para que nós sejamos libertos desses caras que estão perseguindo a gente, porque eles estavam em atividade, eles estavam cumprindo uma missão, eles não estavam parados fazendo. Quer ver um exemplo bom sobre isso? Pastor, eu queria que a minha casa toda vivesse o Evangelho, fosse alcançada pelo Evangelho, e etc, etc, e já tem 20 anos que eu tenho orado por isso, pastor, e nada acontece. O que está acontecendo de errado? Você faz uma pergunta para essa pessoa: você já pregou o Evangelho para alguém aí? Ah, eu não sei. Ah, eu não tenho coragem. Ah, eu não dou conta. Não é igual uma vasilha parada lá. Aliás, eu tinha que ter trazido esse vídeo, ó. Tem um vídeo de uma sátira que é feita no YouTube. O pessoal pega um cara que acabou de sair da casa da mãe e foi morar sozinho. Depois de uma semana que ele estava lá, ele chamou o zelador do prédio. Falou assim: olha, está tendo um problema aqui na minha casa. Falei: qual que é o problema, amigo? Não, é o seguinte, olha só. Aí estava uma pia lá cheia de vasilha. Ele ligou a torneira e falou: ó, tá vendo? Está estragado. Aí o zelador olha: estragado? O que é que está estragado? Uai, não lava. Está aí, ó. Quando eu morava com a minha mãe, a gente vinha, deixava aqui, passava no outro dia, não tinha nada. Agora você abre a torneira aqui, o trem não lava. Aí o zelador olha assim e fala: estou entendendo. Uhum. Aí ele volta, fala: tem um problema no meu guarda-roupa também. Aí ele abre as gavetas, está vendo aí, ó, está estragado. Ele: qual que é o problema? Fala: não tem nada aí dentro, aí. Não tem nada. Quando eu morava com a minha mãe, a gaveta estava vazia, no outro dia ela estava toda arrumadinha, com meia, com cueca, com camiseta, tudo arrumadinho. E agora não está esse guarda-roupa, está estragado. Assim é a pessoa que não tem noção das coisas. Ela acha que as coisas acontecem de qualquer jeito, você não tem que fazer nada. Tem gente que está orando aí: Deus, 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 e Deus está lá ouvindo. Não vou fazer para você não, bobo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Olha tanto que Paulo vai pegando pesado. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Ou seja, esse não foi o exemplo que nós te damos quando a gente esteve com vocês. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite,
para não sermos pesados a nenhum de vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, quando a gente esteve aí, a gente trabalhou de dia e de noite, porque a gente sabia da condição, a gente sabia da realidade, e a gente não queria ser peso para ninguém. Não porque não tivéssemos tal direito. Olha só que coisa interessante. Não é porque a gente não merecia, não é porque a gente não tinha o direito, mas é porque a gente entendia a situação. Mas para que nós nos tornássemos modelos para ser imitados por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, demos a seguinte ordem, olha só a ordem que ele deu. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Essa palavra ociosa, se a gente fosse traduzir para um português bem coloquial assim, ela seria traduzida por vagabundo. Você já viu aquele cara, aquele malandrão? Ele não faz nada, ele só quer ganhar as coisas. Ele quer só vida fácil, ele quer só vida mansa. É esse tipo de gente. E o pior, o que estava gerando esse entendimento nas pessoas, era uma concepção teológica errada da volta de Cristo. Olha, você vê que loucura que é esse negócio. Olha o perigo da gente aprender alguma coisa na Bíblia que é errada. A gente faz coisa errada. Era o que estava acontecendo ali. Esse cara estava achando que Jesus está vindo, então. É isso aí. Vamos trabalhar. Não precisa não. Jesus está vindo aí, relaxa. Para que isso? Não é assim, fim de semestre? Na escola foi desse jeito. Última semana de aula, meu amigo. Dos alunos que iam, não tinha nada para fazer. E ninguém queria fazer nada também não. Gente, vamos lá, vamos adiantar a matéria do semestre. Professor, vamos ver o jogo. Para quê? Relaxa. Está estressado à toa. Porque há uma perspectiva, está acabando. Essa é a última semana, para que eu vou me esforçar? As provas já aconteceram. Esse sentimento fazia com que a coisa... Tem gente que fez isso com casamento, já o está fazendo. Tem gente que pensa assim, casamento está uma porcaria, está ruim, está isso. Aí você pensa assim, vou comprar um buquê de rosa para essa mulher. Vou nada? Vou gastar uma grana, esse trem já está acabando mesmo? Vou não. Percebeu o entendimento errado? Percebeu? Trabalho, seus relacionamentos de amizade, tudo. Não tenha uma atitude ociosa. Não tenha. Tenha uma atitude de ação. Aliás, tenha uma atitude. Faça, realize. Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: portanto, aquele que vive somente para si, assim não sendo útil de modo algum à raça humana, mais ainda sendo um fardo para os outros, não prestando auxílio a ninguém, é com bom motivo considerado desordeiro, brigão, vadiagem, esse tipo de coisa que significa. Por isso Paulo declara que tais pessoas devem ser separadas da sociedade dos fiéis, para que não tragam desonra à igreja. Pesado, não é? Pesado. Pesado. A atitude do evangelho é uma atitude de ir. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele deixou uma ordem: ide, pregai o evangelho. Isso é que ele está fazendo, é uma ação. Não é, gente, eu estou indo, aguenta firme, que daqui a pouco eu estou voltando. E aí os apóstolos, eles até fizeram isso em Atos capítulo 1, se você se lembrar do texto lá, Jesus diz para eles o seguinte: olha, fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo venha, porque eu vou voltar, tal, aquela palavra toda. Jesus vai assunto aos céus, tal, subiu, desapareceu nas nuvens, legal. A multidão foi dispersando, e os apóstolos estavam lá assim. Deus teve que mandar 2 anjos. Aí vem os anjos e fala assim, minha versão, viu gente?
Ô fera, e aí? O que você está fazendo? Jesus mandou esperar e disse que está vindo aí. Nem agora não, fera. Ó, vamos capinar um lote? Não foi nesse jeito que ele falou, não, viu, gente? Depois você vai lá em Atos 1 e confere. Falou, vamos agir? Não é isso não. Vamos agir. Não é para vocês ficarem aqui esperando Jesus voltar igual 2 de paus, não. Deus teve que mandar um anjo para os apóstolos perceberem isso. Quantos de nós estamos apáticos na nossa fé cristã, esperando que Deus faça tudo, que Deus realize tudo, e que nós não somos instrumentos de nada, e que somos uma igreja simplesmente que está parada e aguardando e quietinho, vamos ficar quietinho aqui, para o mundo não mexer com a gente, opa, não deixa Satanás bravo não, fica quietinho aqui, irmão, abraça aqui quietinho, não faz nada, não faz barulho, que ninguém pega no nosso pé, não! A igreja de Deus é uma igreja pulsante, é uma igreja viva, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que faz, é uma igreja que está preocupada com a honra da palavra de Deus, sendo propagada por toda a sociedade. Essa é a igreja do Senhor, movida pelo Evangelho do Senhor, com uma noção teológica correta. Por que eu vou? Porque eu sei que Cristo está vindo. Por que eu anuncio a redenção? Porque eu sei que Cristo está vindo. Por que eu sei que as coisas irão se encerrar e que nós seremos vitoriosos? Porque Cristo está vindo e Ele prometeu isso. Amém. Cristo está vindo e Ele prometeu isso. Vocês não entenderam, não, gente? Amém. Em que você tem confiado? Em quem você tem confiado? É a honra de Deus que está na sua preocupação, do seu trabalho, das suas atitudes, dos seus relacionamentos, da forma que você tem criado seus filhos. Deixa eu dar um testemunho muito difícil aqui. Todos sabem, eu até essa semana trabalhava no Colégio Álvaro de Melo, dando aula e na capelania. Eu saí da escola. Já há 3 meses eu pedi para sair da escola. Avisei com bastante antecedência para o colégio se organizar e etc, etc. Saí porque entendi que era necessário estar integralmente aqui na igreja. Envolvido de maneira integral. O processo que a gente vai começar, de construção e tal. Nesse 1 ano e meio que eu fiquei ali naquela escola, conversando com os alunos, conversando com os adolescentes, eu observei, e aqui eu não estou dizendo de ninguém específico, tá, gente? Eu observei o quanto nós temos pais péssimos, horrorosos, que não criam seus filhos, terceirizaram a criação dos seus filhos, jogaram no mundo e deram para o mundo criar. Para você ter uma ideia, uma vez eu fui perguntar para um aluno que ele ia bombar comigo, como de fato bombou depois, assim, o seu pai não importa, não? Ele respondeu assim para mim, não, eu e meu pai temos uma relação, como é que ele falou? De troca, um trem assim, eu não lembro, ele usou outra palavra, eu não lembro mais. Eu falei, como que funciona esse troço? Ele falou, não, é o seguinte, meu pai e minha mãe trabalham muito, então é o seguinte, eu não cobro nada deles, eles não cobram nada de mim, está tudo certo. E eu pensei comigo, então eu que sou o professor, que não vou fazer nada também, né? O que eu vou fazer com um menino desse? Eu falei, você vai bombar, isso foi no mês de julho, que deu em dezembro, o que aconteceu com o menino? Bombou. Nós precisamos ter responsabilidade naquilo que a gente faz. Os cristãos deveriam ser aqueles que fazem todas as coisas melhores do que todos os demais. Todas, todas, todas. Você tinha que ser o melhor funcionário da sua empresa, o mais assíduo, o que chega mais cedo, o que sai mais tarde. Aquele que trabalha sem malandragem. Você tinha que ser o melhor estudante que tem. Você tinha que ser o melhor marido. Você tinha que ser a melhor esposa. Você tinha que ser o melhor filho.
porque você faz tudo em excelência e para a honra de Deus. A preocupação minha e sua é com a honra da palavra de Deus. Essa é que é a minha e a sua preocupação. Quantos de nós começamos alguma coisa e paramos no meio do caminho? Eu estou falando de qualquer coisa. Quantos de nós desistimos? O cristão é o que é o mais perseverante. É o último a parar, é o último a desistir. Porque se tem alguém que entende de perseverança, é o cristão verdadeiro que está perseverando, aguardando a volta triunfal de Cristo Jesus. Esse persevera, esse luta, esse não desiste. Ah, pastor, mas o mundo é difícil demais. Eu sei, eu também estou nele. Jesus também esteve nele, os apóstolos viveram nele. Essa desculpa não cola. O mundo é ruim mesmo, o mundo não presta. E Jesus já falou isso. Se você não entendeu ainda, lê a Bíblia de novo. Mas nós perseveramos. Nós continuamos em pé, não importa quantas vezes as pessoas tentem nos derrubar, nós continuamos em pé. Não por nós mesmos, não para nossa própria honra, não acreditando que por mérito vamos ter alguma coisa, mas é para a glória de Deus, é sabemos que nele somos mais do que vencedores, é sabemos que por causa dele, a vitória é certa. Um cristão não é um vagabundo, não é ocioso, não é brigão. Um cristão é alguém que persevera, que aguenta, que apanha, mas que não desiste. Esse é um cristão. É isso que Paulo está aqui falando. Paulo continua. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. E aí ele vai explicar agora o que significa esse ociosos. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Não tem gente assim hoje não, não era só naquela época, não é? Só que pasmem, sabe quem estava fazendo isso? Pessoas dentro da igreja. Pessoas que se diziam cristãs. Estavam encostando no irmãozinho aqui, ó, para se sustentar. E estava aqui de olho na vida de todo mundo. E é porque Paulo naquela época não tinha Instagram e Facebook. Porque se tivesse, imagina o que Paulo tinha falado do Facebook e do Instagram. Só pensa comigo. Porque naquela época, para você ficar de olho na vida do irmão, você tinha que ir lá olhar. Agora não precisa. Você olha aqui, ó. Ih, olha lá, irmãzinha. Meu Deus, olha isso. Não é possível que o pastor não vê esse negócio. Não é assim? É assim. É assim. Assim é hoje. A tais pessoas ordenamos e exortamos, a essas pessoas à toa, que estão mais interessadas na vida dos outros do que viver o Evangelho de Cristo. A estas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão, para de ficar encostado, escorado no outro. Trabalha tranquilo. Porque quem que me dá o sustento e quem te dá o sustento? Não é Deus? Nós não cremos que é Ele que nos sustenta em todas as coisas? Se há um trabalho, se há alguma situação, se há algo que me dá renda, não é Deus que providenciou e abriu aquela porta? Então louvado seja Deus pela porta que Ele abriu para mim. Ah, mas é pouco, pastor. Eu fico vendo um irmãozinho ali, ó. Ele trabalha bem menos que eu, ó. Ele ganha tão mais. A você, Paulo exorta,
trabalhe tranquilamente e coma do pão. É porque Paulo é tranquilo, Paulo é quase um gentleman aqui. Porque se fosse outro, eu ia falar assim: ô fera, deixa de ser sem vergonha e cuida de sua vida. E confia que Deus que vai te sustentar. E larga de mão de ficar prestando atenção na vida dos outros. É isso. É isso. E quanto a vocês, irmãos, agora isso aqui é para aqueles que trabalham, para aqueles que estão se entregando ao Evangelho, entendendo a missão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Isso aqui, eu sei que você estava pensando assim no seu coração. Pois a próxima vez que alguém me pedir ajuda, eu vou dar um murro na cara dessa pessoa. Eu falo: sou cristão, e pô, não preciso fazer isso não, bicho. Não vou ficar sustentando vagabundo não. O pastor falou lá domingo. Aí o que Paulo diz? Vocês que são cristãos, vocês que entendem a missão do Evangelho, nunca se cansem de fazer o bem. Ou seja, se essa pessoa vier e pedir acolhimento, o que nós vamos fazer? Não fale isso não, pastor. Nós vamos acolher. Nós vamos ajudar. Com amor, nós vamos fazer. Porque entendemos o Evangelho. Entendemos a salvação que nos foi dada de graça e por graça. E porque entendemos essa salvação que nos foi dada de graça e por graça, não há nada que eu possa cobrar do outro. Nada eu posso cobrar do outro. E Paulo ainda diz: em tudo eu devo fazer o bem. Aí que lascou, hein? Não é difícil esse negócio? É por isso que Paulo fala que o treino é fácil mesmo, não. É difícil, mas é a palavra do Senhor. Nunca se cansem de fazer o bem. Nunca se canse. Faz o bem. Vai fazendo. Ah, pastor, mas o que cara não vale nada? Não interessa, larga a mão, moço. Ah, não paga, deixa. Desiste. Deus vai fazer o que tiver que fazer. É Ele que te sustenta. Pare de ficar perdendo sono com isso. Larga de mão desse trem. Larga de mão disso. Faz o bem. Faz o bem, faz o bem e faz o bem. Faz o bem, faz o bem e faz o bem. Você já percebeu que quando a gente é passado para trás, o que a gente quer fazer? O mal, não é isso? A gente não arma plano de vingança aí, elabora, tal, pá, tá. Isso não faz parte de um cristão que entende o Evangelho e que entende a vitória que vem de Cristo Jesus, não. Alguém que entende o Evangelho e entende que a vitória vem de Cristo Jesus, faz o bem. Quando, pastor? Toda hora. Quando? O tempo todo. Para quem? Para todo mundo. Lascou, pastor, eu sei. Eu sei, mas foi isso que Jesus fez. Foi isso que os apóstolos ensinaram. E é isso que a igreja do Senhor faz. O texto continua: se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele. Agora olha só o que nós precisamos fazer com esse cara que é de dentro da igreja e que é um à toa. A gente deve simplesmente fazer isso aqui, ó. E isso não está errado. Olha só para você ver que beleza, hein? E isso não está errado. Então a gente se afasta desse irmão? Se afasta do irmão. Para quê? Para ele ficar constrangido e perceber o que ele está fazendo. Perceber o que ele está fazendo. Então se arrepender do seu pecado e viver o Evangelho de Cristo. É o que Paulo diz, olha só. Marque-no e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. Para que se sinta envergonhado. Contudo, olha o Evangelho aí de novo. Você já estava achando bom essa parte, né? Beleza, não atendo mais. Mas olha só. Contudo, não o considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Então você não vai lá brigar com ele e esfregar a cara dele no asfalto, vagabundo e tal, não é isso não. Assim, cara, você está errado. Não é por causa de mim que você está errado, não é por causa do pastor que você está errado, não é por causa da igreja que você está errado, mas é por causa de Cristo.
Cristo não nos direcionou para uma vida assim. Cristo nos direcionou para uma vida árdua, difícil, de trabalho, de missão. De missão. Cristo nos direcionou para isso. Entendeu? É para isso que Cristo nos direcionou. Contudo, eu sou seu irmão. Sempre que você precisar, eu vou te acolher, te amar, te receber, te ajudar, sempre. Porque eu entendo o Evangelho de Cristo, que é de graça e por graça. Agora, não conte comigo batendo na porta da sua casa todo dia, isso eu não faço. Eu vou ficar aqui na minha, quietinho. O dia que você precisar, você pode vir que eu vou te acolher, pelo amor a Cristo. Pelo amor a Cristo. Ficou claro? Tranquilo? O desafio é grande ou não é? Tá doido, né? O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo, em todas as formas. Ele está finalizando a carta. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas, e dessa forma que escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Então Paulo dá uma saudação final, dizendo, gente, é Deus mesmo nesse negócio, o trem é difícil mesmo, mas que a paz dele, que a graça dele, que o amor dele esteja sobre a vida de vocês. Concluindo, precisamos orar pelo avanço do Evangelho de Cristo, amém? Amém. É o Evangelho de Cristo que é o interesse da igreja, amém? Então o Evangelho de Cristo é o meu e o seu interesse, e nós precisamos trabalhar arduamente pela honra da palavra de Deus. Então nós oramos, nós fazemos, nós realizamos, etc, etc. Precisamos saber que o Evangelho não alcança todo o coração, e existem inimigos do Evangelho. No capítulo 2, Paulo já tinha dito isso. Olha, pastor, eu estou pregando para todo mundo, mas não adianta nada. Não tem problema. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai abraçar essa fé. A nossa função é pregar para todo mundo. Pastor, mas além de não estar ouvindo, tem gente que está me perseguindo por causa disso. Show de bola. Porque é isso mesmo. A gente tem inimigo, o Evangelho tem inimigo. E haverá perseguições por causa disso. Haverá perseguições por causa disso. Devemos nos afastar daqueles que são briguentos, ociosos, intrometidos. Isso é uma ordem. É uma ordem. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, tá? Porque às vezes a pessoa está pensando assim, nossa, meu Deus do céu, eu sou dona de casa, eu não tenho um trabalho, meu marido que paga as contas. Eita Jesus, então quer dizer que meu Deus do céu. Não. Nós não estamos falando de pessoas assim. Nós estamos falando de pessoas que não querem, que não desejam, que são ociosas no seu íntimo, a vontade de escorar. Até porque uma dona de casa, nunca ela é ociosa, de jeito nenhum. Passa longe de ser ociosa, mas muito longe, mas muito longe mesmo. Eu quero que você fique claro de que tipo de pessoa nós estamos falando. Não é de alguém que tem um trabalho formal ou não tem um trabalho. Ah, pastor, estou desempregado, e agora? Quer dizer que eu sou vagabundo? Não. Quer dizer, não sei, estou brincando. Eu acho que não. Não quer dizer isso. Quer dizer que você está passando por um momento difícil. Ah, pastor, não preciso trabalhar mais, estou de boa, já fiz minha vida. E aí? Show de bola, bom para você. Vamos engajar na missão então. Porque o seu trabalho como cristão nunca encerra. É a missão do Evangelho. É a missão do Evangelho. Então nós estamos falando de gente que não quer. De gente que parece aquelas... Que cavalo quando empaca, mula, sei lá o que é aquilo. Você vai, e o trem não vai. É assim. Entenderam? Está claro? Beleza. Então, afaste desse tipo de pessoa. Briguenta, ociosa, intrometida. Isso é uma ordem, isso não é um pedido dos apóstolos, não. Uma ordem. Uma ordem. Pode bloquear no WhatsApp, não tem problema não. A esperança em Cristo nos impulsiona a agir, a fazer, e não a esperar e aguardar. Nós estamos esperando a volta de Cristo. E aí, está fazendo?
esperando a volta de Cristo. Não, nós estamos esperando a volta de Cristo, propagando o Evangelho, pregando o Evangelho, sendo o melhor marido, sendo o melhor empregador, sendo o melhor empregado, sendo a melhor pessoa, sendo o melhor pai, sendo o melhor filho, anunciando as verdades de Deus em palavras, em atitudes, em sonhos, em desejos. É assim, é assim. É isso que o Evangelho nos impulsiona a ir, a fazer e não ficar parado. Os ociosos, os preguiçosos devem se arrepender de seus pecados e trabalhar. Meu irmão, se você é à toa, e se você está extremamente ofendido com tudo que foi dito aqui hoje, possivelmente você se encaixa nesse perfil aqui. Então eu quero dizer para você o seguinte: arrependa-se do seu pecado de ociosidade. Se você começou a perceber que você está dando mais atenção para o Facebook do que para o seu filho, ó, sinal amarelo. Sinal amarelo. Arrependa do seu pecado. Se engaje na missão. Qual que é a missão? A missão é você ser melhor esposo, esposa, filho, filha, pai, mãe. E, sobretudo, anunciar as verdades de Deus. Em palavras e em atitudes. Essa é a missão. Essa é a missão. Apesar de repetidas decepções, o cristão nunca deve se cansar de fazer o bem ao próximo. Aleluia! Vamos ler de novo. Apesar de repetidas decepções, o cristão nunca deve se cansar de fazer o bem ao próximo. Eita, não senti firmeza de jeito nenhum. Aleluia, glória a Deus. O cristão sempre faz o bem. Ele sempre faz o bem. Ele sempre ministra graça. Porque ele entende que a redenção e a salvação foi graça. Foi graça. É por isso que eu nunca digo não. Quando eu falo assim, o cristão nunca diz não. O cristão sempre estende a mão. Não é para você tirar da sua boca para dar para o outro, mas é para você fazer o que você pode fazer. Última frase finalizando tudo. Quando repousamos nossa esperança de vitória na volta de Cristo, não sentamos e esperamos, mas trabalhamos arduamente pela propagação do Evangelho. É por meio do seu poder que não precisamos temer o amanhã. Antes descansamos na vitória de Cristo. É por causa do poder dele, do Evangelho dele, da graça dele, da obra dele, que nós descansamos. Em que sentido? Eu não fico ansioso com amanhã, meu irmão. Eu não fico ansioso com amanhã, porque eu sei que amanhã pertence a Deus. Ele pertence a Deus. Então eu faço tudo o que eu tenho que fazer com excelência hoje. E descanso na certeza da vitória que há em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, louvado seja o Senhor, ó Deus. Obrigado pelos desafios que o Senhor trouxe por meio da Tua palavra nessa noite aos nossos corações, ó Pai. Nos ajuda a refletir sobre isso, Deus. Aplica essa palavra no nosso coração pelo poder do Teu Espírito Santo. E nos dê força para cumprir essa palavra, Deus, porque os desafios são enormes. Que a certeza da volta do Senhor, ó Pai, que a certeza da vitória que há na volta do Senhor, descanse o nosso coração, tirando toda a ansiedade, todo o medo do nosso coração, ó Deus. Mas que ao mesmo tempo, essa certeza da volta e da vitória que há em Cristo Jesus, nos impulsione a cumprir a missão. A ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho. A ser o melhor esposo, esposa, empregador, empregado. Pai, que em nome de Jesus,
em todas as nossas relações, em todas as nossas circunstâncias, sejamos missionários do Senhor, propagando o Evangelho do Senhor por meio de palavras e atitudes. Nos ajuda a viver essa missão, ó Pai. Pai, em nome de Cristo, guarda as nossas famílias e guarda as nossas vidas de todo mal, dos inimigos que se levantam, das tentativas de nos destruir. Nos faz perseverar pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, porque cremos numa vitória que é certa, a vitória do Senhor Jesus. Pai, nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Amém.